nosso trabalho se intitula Ensino de Leitura e Leitura Contextualizada, uma análise intertextual da Cinderela clássica a pop. Como autor 1 temos Ana Maria Portela Santos, esta que vos fala. Autor 2, o Eric Cauã Miranda de Souza e como co-orientadora, doutora Rita Alves Vieira, ambos filiados como professor e aluno da Universidade Estadual do Piauí. Na introdução, trazemos o seguinte. De acordo com Anne Roach, 2012, no livro Leitura Subjetiva e Ensino de Literatura, cada um possui sua história de vida, seu repertório de leituras, uma trajetória cultural e social e se insere em determinada comunidade. Assim sendo, a nossa pesquisa tem como objetivo mostrar como o ensino de leitura pode prover uma leitura contextualizada que intertextualize uma obra em sua versão clássica e em sua versão pop. Postulamos que estudos linguísticos e pedagógicos sobre texto, leitura, ensino e também a BNCC possam nos dar suporte para uma análise e amostragem de que é possível ler, analisar e ensinar tais obras e versões de modo que visualizemos os contatos e os distanciamentos entre elas, podendo, assim, entender tais textos de forma crítica e identificadora de cada época e de seus prováveis leitores e gostos despertados para o ato de ler. A análise será feita à luz dos conhecimentos sobre interação autor-texto-leitor e os postulados da BNCC sobre leitura, precisamente no nível de ensino fundamental, séries finais e a intertextualidade e seus desdobramentos nas versões das duas obras em análise. Objetivo. Como objetivo geral, temos como intuito apontar saberes, estratégias linguístico-didáticas de como ensinar a leitura contextualizada, de modo que oriente o leitor a visualizar a intertextualidade latente entre as versões literárias clássica e pop da obra Cinderela. Já como objetivos específicos, em primeiro, temos como objetivo conhecer como se dá uma leitura contextualizada, atentando para os saberes e estratégias possibilitadoras do ensino desta concepção na leitura. 2. Analisar, à luz dos conhecimentos sobre a interação autor-texto-leitor, a partir dos postulados da BNCC sobre leitura, precisamente no nível de ensino fundamental, séries finais, e a intertextualidade e seus desdobramentos nas versões da obra em análise. Terceiro, demonstrar contatos e distanciamentos entre as duas versões, defendendo a importância de cada uma na formação de leitores críticos e possivelmente identificados ou não em seus gostos por tais versões e possivelmente identificar ou não em seus gostos por tais versões em suas respectivas épocas, considerando que a versão clássica é de uma época e a pop é de outra. 4. Refletir a relevante contribuição de diferentes versões para o atendimento de diferentes gostos ou para o gosto por diferentes versões ao mesmo tempo. Fundamentação teórica. Partindo do postulado pela Base Nacional Comum Curricular, a leitura pode ser trabalhada em sala de aula, no ensino fundamental, séries finais, de múltiplas maneiras, desde o texto escrito, como geralmente é usado pelos professores da língua portuguesa, até imagens, sendo elas estáticas ou em movimento e ainda em formatos sonoros. Uma vez cientes de que o texto não se resume apenas à sua modalidade escrita, o educador pode usar as demais formas, tipos textuais, para enriquecer sua prática docente durante o ensino de leitura, podendo, assim, fazer uma leitura contextualizada que engaje o aluno do ensino fundamental, séries finais, nesse processo. Por leitura contextualizada, podemos compreender que se trata de uma leitura onde o aluno leitor interage com o texto, pois, ao fazer a leitura de um texto, seja ele na modalidade que for, o discente aciona seus múltiplos saberes construídos no seu contexto sociocultural, tendo assim uma experiência mais proveitosa durante o ato da leitura. Em uma leitura contextualizada, ocorre um fenômeno denominado inferência. A inferência ocorre na mente do leitor, como afirma o autor Flaut, em 1981. O texto existe, o leitor infere, página 55. Por inferência, podemos compreender que ela se trata de uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Também tem que se levar em consideração o contexto sociocultural em que o estudante está inserido, visto que ele é um fator contribuinte para o conhecimento de mundo que o educando ativa durante o fenômeno da inferência, no processo da leitura. O termo sociocultural utilizado para denominar qualquer processo ou fenômeno relacionado com os aspectos socioculturais
culturais de uma comunidade ou sociedade. Para que, de forma eficaz, ocorra o ensino de leitura contextualizada, é importante que o professor utilize estratégias durante a prática da leitura em sala de aula. Nessa perspectiva, a autora Angela Kleiman, 2013, pontua que é de suma importância estabelecer claros objetivos para a leitura de um texto. Há evidências inequívocas de que nossa capacidade de processamento e de memória melhora significativamente quando é fornecido um objeto para uma tarefa. Para que o docente no ensino fundamental, séries finais, possa ministrar uma aula contextualizada de forma socio-interativa, é importante considerar a interação entre autor, texto e leitor, de acordo com as contribuições teóricas de Ingedore Velasco e Wanda Maria Elias, 2008, em Ler e Compreender os Sentidos do Texto. A prática de leitura não se realiza apenas no autor, no texto, ou muito menos somente no leitor, mas se concretiza na interação que deve existir entre esses três elementos durante o ato da leitura. O conto de fadas clássico Cinderela de Charles Perrault, publicado no ano de 1697, narra a história de uma jovem que passa por diversas adversidades até ter seu final feliz. No filme Cinderella Pop, da empresa de streaming online norte-americana Netflix, lançada no ano de 2009, também temos uma mocinha que precisa enfrentar diversas dificuldades até chegar ao seu tão esperado final feliz. Existe entre as duas versões uma intertextualidade latente, onde podemos perceber diversos contatos e também distanciamentos em ambos os enredos. Portanto, a intertextualidade vigente entre essas duas formas textuais é latente. Claramente podemos perceber que o filme da Netflix é uma versão contextualizada para os dias atuais do clássico de Charles Perrault. Porém, mesmo com tantas semelhanças, é perceptível que existe distanciamento entre as duas obras. Haja vista que esses contatos e distanciamentos são claramente compreendidos ao analisarmos os contextos em que ambas as criações foram concebidas. Material e métodos. O corpus material da nossa pesquisa é o clássico Conto de Fadas Cinderela de Charles Perrault, impresso, que tem seu enredo comparado e analisado com o filme Cinderella Pop, da empresa de streaming online norte-americana Netflix Virtual. As duas versões servem como objeto de análise e estudo, com o intuito de elucidar como o ensino de leitura contextualizado pode ser uma possível via para engajar alunos que fortemente estão inseridos em um meio dominado pela cultura pop, aproveitando assim para mostrar que muito dessa cultura tem seu primórdio na era clássica. A escolha da versão da Cinderela de Charles Perrault e não a Cinderela dos irmãos Grimm deu-se pelo fato dela ter sido a primeira versão publicada. Já a escolha do filme Cinderella Pop ocorreu por ser protagonizado pela artista pop brasileira Maísa Silva. Métodos. O método da nossa pesquisa é uma pesquisa exploratória de cunho bibliográfico e qualitativa, onde a análise será feita à luz dos conhecimentos sobre a interação que existe entre autor, texto e leitor a partir dos postulados da Base Nacional Comum Curricular 2018. Logo, para melhor embasamento, serão utilizadas as discussões teóricas de autores como Regina Lúcia Pereira e Sola, 1999-1991, Anne Roach, 2012, James Floyd, 1981, Ingedore Velasco, 2008, Wanda Maria Elias, 2008 e Angela Kleiman, 2013. Resultados e discussões. É de conhecimento comum que o ensino de leitura nas aulas de língua portuguesa, no ensino fundamental, séries finais, mas não somente no ensino fundamental, ainda é concebido de maneira reducionista, sendo ligado apenas à decodificação de códigos. Portanto, hoje, então, a necessidade de linkar um texto em sua versão clássica à sua versão contemporânea, uma vez que ambos estão inseridos em uma sociedade tomada pela cultura pop. Logo, quando o educador usa múltiplas versões de uma mesma obra para o ensino de leitura e ensina as estratégias de leitura, ele está munindo seus estudantes leitores de diversas formas de conhecimento, pois, com a versão clássica, o educando adquire uma gama de vocábulos novos, podendo assim aumentar o seu léxico. Já com a versão contemporânea, a versão essa que engaja o aluno na prática do ensino de leitura, ele percebe que o ato de ler pode ser uma prática instigante, desfazendo o mito de que a leitura não é um ato prazeroso. Conclusão. Cabe
o professor de língua portuguesa entender que nas interações contemporâneas, novas metodologias linguístico-didáticas devem ser integradas no ensino de leitura, como a leitura contextualizada, por exemplo, com claros objetivos em seu ato, por exemplo, mostrando os contatos e distanciamentos entre duas versões de uma mesma obra, compreendendo que cada uma foi feita em uma época e cada uma possui particularidades, visando cativar seu público-alvo e ainda internalizando que uma versão não anula a outra, mas sim complementam-se durante o ensino de leitura contextualizada, no ensino fundamental, séries finais. Referências, aqui trazemos as nossas referências. E agradecemos pela presença.